Estamos de volta. A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa se reuniu ontem de forma extraordinária. Na pauta, itens da reforma administrativa encaminhada pelo governo do Estado e já teve matéria aprovada. Vamos conferir agora na reportagem de Lívio Galeno. O esforço era para que a mensagem de número 2 fosse votada ainda nesta segunda-feira em plenário. Por se tratar de uma PEC, proposta de emenda à Constituição, ela requer um processo diferenciado de tramitação. Ela tem que ser trabalhada antes, porque para nós tratarmos de leis ordinárias complementares a partir de amanhã, que são outras mensagens, nós temos que primeiro votar a PEC, inclusive em plenário. Então o que acontece? Nós votamos hoje aqui na comissão pela aprovação desta PEC e for para plenário hoje, nós temos que ter 3 sessões plenárias de interstício, que seria terça, quarta e quinta. Então, na segunda-feira, nós votaremos segunda votação a PEC, para depois nós irmos tratar da discussão das outras matérias. É um rito que, naturalmente, temos que seguir, porque é o rito da Constituição. A mensagem de número 2, que versa sobre a PEC e que desburocratiza processos de punição de servidores públicos estaduais, foi aprovada por unanimidade na comissão. Foi votado aqui na CCJ, agora vai a plenário ainda hoje. Vamos fazer aqui um esforço para votarmos em primeira votação no plenário, e aí precisamos de um interstício de 3 sessões plenárias para votarmos em segunda votação. Aprovado isso, estamos prevendo para a próxima segunda-feira, a gente fará um esforço concentrado na terça-feira para tratarmos do conteúdo das matérias, porque aqui na CCJ tratamos apenas da constitucionalidade, da legalidade dessas matérias. A expectativa agora é de que a mensagem de número 2, que contém a PEC que foi apresentada pela reforma administrativa do governo do estado do Piauí, seja apreciada em segunda votação já no dia 25 de março, aqui na Assembleia Legislativa do estado do Piauí. Mas como toda mensagem corre com regime de urgência, hoje também foi aprovada uma segunda mensagem, a de número 7. A mensagem de número 7, que segue agora para a Comissão de Finanças, propõe conceder descontos para contribuintes com IPVA e ICMS em atraso. Nós temos agora a proposta, depois que passar em plenário, o governador está concedendo descontos de até 37,5% para impostos, determinados impostos. Isso é bom para o cidadão. Isso é bom para o governo, que antecipa a arrecadação, mas é muito bom para o povo. 2 mensagens da reforma já foram aprovadas, mas 2 estão bem encaminhadas. Uma foi retirada. Falta apenas mais uma mensagem da reforma de Wellington Dias a ser apreciada na CCJ. As outras mensagens, já teve mensagem aprovada e as outras deverão ser discutidas e votadas na próxima terça-feira, se tudo ocorrer conforme nós estamos imaginando. Porque elas só podem ser votadas após aprovada a PEC, o projeto de emenda à Constituição Estadual. E agora o assunto é Previdência. Os servidores do Executivo e do Legislativo aqui do Piauí já podem fazer a adesão a uma Previdência complementar. Para explicar para a gente como vai funcionar esse esquema, a gente recebe aqui nos nossos estúdios o superintendente da Previdência do Piauí, Marcos Stein. Olá, superintendente, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos e a todas, especialmente aos servidores e servidoras do Estado do Piauí, os aposentados e pensionistas, e a todo o povo piauiense, que a Previdência hoje é assunto mais do que importante a todos os que na verdade, no Brasil e no mundo, né? Exatamente. Hoje a Previdência ganhou essa importância grande. Pronto. Superintendente, eu queria que o senhor explicasse para a gente como é que vai funcionar essa adesão dos servidores do Executivo. Essa adesão do Piauí, essa Previdência Complementar, ela foi aprovada agora, no começo desse mês, né? Como é que vai funcionar e qual a expectativa do Estado em relação a essa adesão? Essa adesão nós conseguimos um trabalho árduo desde 2016 a nossa lei de Previdência, mas só agora nós conseguimos realmente implementar. A Previdência Complementar, eu preciso deixar claro, a lei nós conseguimos aprovar no final de 2016, salvo engano. Mas o trabalho de elaboração, quais seriam os rumos que iríamos tomar, para onde iria, foram mais de anos para a gente tentar fazer uma adesão à Prev Nordeste. É interessante dizer que a gente está aderindo a uma Previdência Complementar que já existe. Que já funciona em outros já estados, funciona, né? Na Bahia, e já tem o estado de Sergipe também, aderindo à Prev Nordeste. Como é que funciona hoje a Previdência Complementar? Que a gente entende, inclusive, Eric, que essa Previdência Complementar
deve ser um modelo adotado na reforma da Previdência. Na verdade, aqui fazendo um breve parêntese, se o governo adotasse a Previdência Complementar, o aumento de idade com um prazo maior para chegar até os 65, 60, mulher, né? E o fim da integralidade e paridade com regras de transição, eu acho que a Previdência do servidor estava mais do que bem feita. Não haveria necessidade de fazer a quantidade de ajuste que se quer. Certo? É claro que talvez a diferenciação de alíquota é interessante, aumentar a alíquota para quem ganha mais e quem ganha menos a alíquota é outro ponto interessante na reforma. E o regime geral, na nossa opinião, não deve ser mexido. Talvez alterar a idade e olhe com esse prazo mais elástico, mas não deve se tocar no regime geral, sob pena de afetar os municípios. Mas como é que funciona a Previdência Complementar? O antigo IAPEP, hoje Piauí Prev, vai pagar o mesmo valor igual ao que paga o INSS. Não é que a remuneração do servidor vai ser paga pelo INSS, não é isso. Ele só pega como referência esse valor. Hoje, o valor máximo pago pelo INSS como benefício é de R$ 5.839,45. Então, qual é a regra? O servidor novo, do Executivo Legislativo, que entrar no Estado a partir de 7 de março, quando se aposentar, só vamos pagar até esse limite, como aposentadoria ou pensão. O que exceder, caso o servidor ganhe mais do que esse valor, o que exceder, ele estará vinculado à Previdência Complementar, ou à Prev Nordeste. E vai contribuir com 8,5% do que excede ou mais. Vai depender do plano que ele aderir, vai depender do que ele sentir que deve contribuir mais para poder ter mais recursos quando se aposentar. E o Estado até 8,5%. O Estado contribui até 8,5% em cima da mesma base contributiva do servidor. Certo? Então isso já traz uma economia para o Estado. O Estado contribui com 28% sobre toda a remuneração. Ele passa a contribuir 28% até R$ 5.839,45. E o que exceder só com 8,5%. Já tem uma economia clara nesse aspecto. Sem contar que quando se aposentar, o Estado não vai arcar com salários maiores do que esse valor. Até esse limite. Até esse limite, pronto. Essa adesão, superintendente, ela automaticamente os novos servidores já vão estar vinculados a esse regime, né? Sim. Mas ele não é obrigado a permanecer, se ele não quiser, né? Na verdade, qual a ideia? Essa regra dos 5 mil, todos eles vão permanecer. Ele não é obrigado a ficar vinculado a complementar, certo? Só que o Estado vai pagar somente até esse valor. Se ele quiser aderir ou permanecer com a Previdência Complementar, tudo bem. Senão ele diz, não quero a Previdência Complementar, tudo bem. Mas eu só vou me obrigar, como Previdência, a pagar até o teto de R$ 5.839,45. Ele pode, por exemplo, que exceder, vamos exemplificar para ficar mais claro. O servidor ganha R$15 mil. Então ele vai contribuir até o limite também, os 14% é assim, como se ele ganhasse 5.839, né, em cima dos 15%. E ele vai ter aí acima desse valor mais de R$9 mil. Esse R$9 mil ele pode dizer, olha, eu vou aderir à Previdência Complementar, então vou contribuir com 8,5 ou 11,5, enfim, depende do plano que ele escolher. Ou não, eu digo, não, esse meu 9 mil eu vou investir na Bolsa de Valores. Questão dele, ele é que vai saber qual é o melhor para ele. Ele tem uma base mínima que o Estado vai pagar. O antigo IAPEP, hoje Piauí Prev, paga até esse limite. Se ele vai aderir ou permanecer na Previdência Complementar, aí ele pode ou não. Ele pode pegar esse dinheiro e investir em imóveis, investir em venda de carro, investir, enfim, no que ele quiser. Sendo que, a partir de então, o Estado só se compromete a pagar até esse teto. É essa a regra. Tá? Superintendente, para o Estado, qual seria a vantagem de ter, né, a questão desse outro regime diferenciado? Olha, na verdade, esse regime, ele traz um maior equilíbrio nas contas públicas, um equilíbrio financeiro por regime. A partir do momento que eu igualo o que é o INSS, um teto máximo de 5.839, quer dizer, todos os servidores estão limitados a esse teto, não passa daqui, eu só pago como aposentadoria isso. Então o Estado tem uma economia, eu estou arcando com salários mais altos, 15, 20, 30 mil, o Estado não vai arcar mais com essa remuneração, até esse limite. O servidor é que agora vai ter que ter a cabeça para pensar como ele vai fazer para ganhar mais, para ter um benefício maior. Até porque como o senhor citou, a gente tem algumas categorias de servidor que ganham mais de 15 mil. Então, no momento da aposentadoria, vai ter, né, o salário reduzido a quase 1/3, né? Isso, então ele vai ter que pensar como ele pode
melhorar a sua aposentadoria. Como eu disse, nós, Estados, estamos ofertando a Prev Nordeste, mas o servidor pode ficar à vontade para ir para outro sistema, se ele bem entender. No entanto, mesmo assim, o teto máximo é esse, a partir dos servidores que entraram de 7 de março para cá. Nós estamos aí com uma forma de tentar incentivar os servidores que ingressaram antes de 7 de março para migrar para esse novo sistema, o sistema da Previdência Complementar. Também, né? É possível. Nós estamos, inclusive, ainda o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas e a própria Defensoria ainda não aderiu à Previdência Complementar em razão dessa discussão que nós estamos travando com eles. Estamos debatendo, estamos conversando. Inclusive são os grupos que, em tese, a maioria já recebe mais do que, né? Sim, mais do que o teto. Recebe mais do que R$ 5.839, é verdade. Então, o que eles querem? Eles querem o seguinte, nós estamos negociando um modelo parecido com o da União. A União, o que fez? Para incentivar os servidores antigos para migrar para a Previdência Complementar, ela criou o que chama de benefício especial, que seria uma compensação em razão deles saírem do regime antigo e vir para esse novo regime. Essa compensação, denominada benefício especial, ela leva em consideração o tanto que o servidor contribuiu, já, o valor, leva em consideração a idade e o que falta para ele se aposentar. Tem uma fórmula, nessa fórmula é chegada a um valor X. Esse valor fica congelado e vai ser atualizado quando o servidor for aposentar, pelo INPC. Então, esse servidor que migrou do agora para o novo regime, quando ele se aposentar, ele vai receber até o teto de R$ 5.839,45, essa compensação que nós estamos denominando de benefício especial, e os rendimentos da Previdência Complementar, caso ele venha permanecer com a Previdência Complementar. Superintendente, qual vai ser os mecanismos de financiamento dessa Previdência Complementar? Né? Porque ela está chegando agora, né? E ainda o servidor que aderir, tudo. Como é que ela vai, para que essa Previdência Complementar ela seja sustentável e não venha a se cometer a mesma coisa que a gente já está tendo um déficit aí na Previdência, tanto a nível estadual quanto nacional, a gente já vem sempre, inclusive, tocando nesse assunto. Qual vai ser as maneiras de capitalização dessa Previdência Complementar? Primeiro, ela nasce já com toda a formatação moderna. Não há mais o que a gente chama de integralidade e paridade. Até o teto aqui vai ser uma média de remuneração, ou seja, eu contribuí durante meu tempo em cima de 5.839, claro que esse valor vai subindo durante o tempo, então eu vou tirar uma média para ter o valor mínimo aqui, esse teto máximo. A capitalização vai trabalhar um regime de financiamento do mercado. Eu vou pegar esse dinheiro que o servidor está colocando na conta dele, a conta é separada dele, e investir esse dinheiro, fazer esse dinheiro rodar. Investir em mercado, comprar títulos, vender títulos, para que ao final da vida dos 35 anos, como 65, vamos supor que fique essa soma, né? Ele tem um recurso vultoso, de tal forma, um volume tão grande, ou suficiente, vamos dizer tão grande, suficiente para que ele possa se aposentar bem e viver desse rendimento. O valor dos 5.800 mais os rendimentos. Então a formatação dela é uma formatação de mercado. Ela retira os vícios que tinha um regime próprio, integralidade, paridade, última remuneração como valor de benefício. Então, a garantia é essa. E esse valor também dos 5.000, ele é capitalizado. Ele também vai gerando fruto, ele separado e vai receber uma capitalização também desses valores. Então, agora, qual é o grande problema? É que nós temos um regime antigo e vamos migrar para o novo regime. Esse tempo vai demorar em torno de 10 a 15 anos. Na minha perspectiva, na pior das hipóteses, eu acho que na melhor das hipóteses, fiquei entre 10, eu acho que vamos botar 15 anos para ser mais justo, ajustado. Então, isso vai demorar uns 15 anos essa transição, para que todos aqui se aposentem e passem a ter todos num regime complementar. Só que esse tempo aqui vai gerar um custo. Eu tenho uma previdência para sustentar, eu tenho um déficit que chegou ano passado de 1.049 bilhões. Então, eu preciso financiar, e é isso que os governadores do Nordeste, no último encontro que teve no Maranhão e São Luís, decidiram, que vão ir atrás do governo federal com proposta de como financiar essa transição, como passar por esse caminho, trazer dinheiro para os estados. Aí tem a proposta de legalização dos jogos de azar, que depende do governo federal. Tem uma proposta de vincular a receita tributária ao fundo de previdência, depende de uma alteração constitucional. Tá? Tem a discussão da Lei Candir, a eterna discussão da Lei Candir, que quer se botar um ponto final junto com a Previdência para trazer recursos para os estados.
Então existem propostas, várias propostas que estão sendo colocadas, que houve nesse encontro, para levar o governo federal e dizer, olha, governo, a gente quer isso, a gente precisa disso. A gente apoia a reforma, vamos discutir que modelo de reforma é o que precisa, mas a reforma não pode desconhecer que essa transição precisa ser financiada. E nós precisamos ter recursos para poder garantir que os estados não serão enforcados, não serão massacrados financeiramente diante desse aspecto. É claro, e deixar claro também, que esse momento que nós vivemos, essa reforma, ela surge diante de um quadro de pouca arrecadação do Estado, de crise. Isso é claro, é claro. Ela foi uma combinação desse sentido, foi uma combinação de que estamos num momento de crise e a maioria dos servidores estão se aposentando agora. O senhor falou aí a gente já vê também uma preocupação dos servidores em relação à questão mesmo da sua aposentadoria. Tem servidores, inclusive a gente está sempre recebendo mensagem aqui, de servidores que alegam que já tem o tempo de contribuição, já tem a idade de se aposentar, mas o Estado está segurando essa concessão dessas aposentadorias, né? Inclusive a gente já recebeu algumas demandas de servidores que falam que há licenças ainda, né? Licença-prêmio, na época de licença-prêmio para poder ser retirada, mas o Estado está segurando, inclusive, essa concessão dessas licenças para não aposentar o servidor. Como é que está esses estudos, esses levantamentos da situação de cada um desses servidores para conceder essa aposentadoria para quem já completou a idade, o tempo de contribuição? Na verdade é o seguinte, a gente tem uma demanda reprimida por conta, às vezes, de ausência de documentos. Existem realmente alguns que precisam ter essa melhor documento, ou falha na contribuição. Existem pessoas que saíram do PDV, que tem lastro, tem período aberto, precisa regularizar esse período. Então, tem N situações desses servidores, falta de documentação, enfim. Então, esses servidores, infelizmente, por serem muito antigos, o Estado, a época de 89, 90, ainda não tinha organização como tem hoje, a carência de documento é muito grande, a ausência de documentos é grande. Então, isso retarda muito o processo de aposentadoria, muito mesmo. Se o processo está regular, rapidamente ele é solucionado. No máximo em torno de 45 dias, no máximo 60 dias, ele está se aposentado num processo em que ele tem uma regularidade. É evidente que a gente está tentando apressar mais esse ponto, a gente está fazendo para tentar acelerar e evitar esse processo. Nós estamos com um projeto agora de trazer todas as informações do servidor de todo o estado ativo para dentro do sistema. Então, já vou saber quando o servidor ingressou, quais foram os períodos que ele tem, toda a fundação nesse processo. A gente espera finalizar esse serviço até julho desse ano. Então, nós já vamos diminuir o tempo, porque boa parte da informação nós vamos ter. Que é nessa ação de recadastramento do servidor. Que também vamos ter o recadastramento esse ano. A gente já está trabalhando um termo de referência, porque é através de licitação, claro. Então, a gente está trabalhando um termo de referência para também trabalhar um recadastramento. Esse recadastramento é um recadastramento amplo, porque nós vamos ter que trabalhar com as premissas que hoje o Ministério da Fazenda, antigo Ministério da Previdência, nos exige, né? Precisam para a questão do social, a questão também de atingir um padrão de certificação que a gente precisa. Então, o Ministério hoje, a Secretaria de Previdência, exige da gente determinadas informações. Então, junto a isso, junto ainda mais, a gente está começando a testar uma ferramenta em que o servidor vai poder dar entrada na sua aposentadoria em sua residência. Ele não precisa mais pedir lá, marcar um processo na Secretaria de Educação para que seja pegue as informações dele. Na própria residência dele, ele vai poder ingressar. Nosso sistema hoje é um dos poucos estados que todos são digitais. Todo o nosso processo é digital. Todo o processo é digital. Então, isso facilita. Nós estamos fazendo teste, né, para que o servidor possa dar entrada da sua residência desse imóvel. Quer dizer, isso vai diminuir também um tempo de dificuldade, vamos diminuir uma série de trabalho, para que isso não aconteça mais. Eu aposto muito nessa questão desse trabalho de trazer todas as informações do servidor para dentro do sistema. Vai agilizar muito mais. Então, provavelmente, esses problemas de demora de aposentadoria vai acabar. Com certeza vai acabar. Não só a aposentadoria, mas principalmente a pensão, porque o aposentado, em que pese tenha toda a vontade de se aposentar, já deu seu esforço, já contribuiu para o crescimento do Estado, ele recebe a remuneração dele. O problema maior que eu vejo também é da pensão, que a pensionista ou o pensionista, o viúvo ou viúva, o dependente, filho, enfim, os dependentes,
eles não podem, muitos deles dependem desse recurso para sobreviver. Às vezes é aquela pessoa que era demorado. Então a gente tem que diminuir também esse prazo. Presidente, eu lhe agradeço aqui a sua presença aqui com a gente no Bom Dia News, né? E fica aqui o convite para estar aqui com a gente em outras oportunidades também, até esclarecendo esses questionamentos e dúvidas dos nossos telespectadores. Eu vou precisar desse espaço sempre, até porque nós estamos preparando algumas adequações nas perícias. Não vamos mexer na aposentadoria nem pensando em ninguém, por favor, não se afobe. É mais um ajuste na perícia, um ajuste na relação de documentos para provar a dependência econômica, né? Trazendo aí para a nossa legislação, inclusive, a questão da união estável, como é que a dependência de união estável, a relação homoafetiva, o que documentação precisa para provar as relações como um todo, sejam elas heterossexuais ou homoafetivas, possam provar que há uma relação, uma união estável, enfim, caso não tenha algum documento. Matrimônio não, já é fácil porque você tem registro em cartório e tal, aquela coisa toda. Mas as uniões estáveis, quais são os documentos comprobatórios, quais são as regras, então a gente está trazendo isso para mais próximo. E também trazendo a questão da obrigatoriedade do recadastramento e da prova de vida. Nós vamos colocar a prova de vida obrigatória dentro do nosso regramento, no Estatuto do Servidor e na lei da Polícia Militar. Então nós vamos trazer isso, inclusive com a possibilidade, caso o servidor não compareça na prova de vida ou no recadastramento, a possibilidade de suspensão da remuneração ou da aposentadoria até regularização. Certo. A gente agradece aqui a sua participação, superintendente. E o Bom Dia News de hoje fica por aqui. Mais informações em tempo real você confere no portal dia.com. Não esqueça de seguir os nossos perfis nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Você fica agora com a programação do Assembleia em Foco. E logo mais às 11h55 tem Rota do Dia. E em seguida, Nájila Fernandes traz os principais destaques do dia com o Dia News primeira edição. Então você já sabe, fica ligadinho e até amanhã.